Meu nome é Cleiton, sou aluno do Instituto Metrópole Digital e esse é o trabalho da disciplina de aplicações da Internet das Coisas para obter a nota referente à primeira unidade. O objetivo desse trabalho é criar uma régua, uma régua inteligente, não régua inteligente, uma régua de tomadas que você possa fazer o acionamento de cargas de equipamentos elétricos que estejam ligados às suas tomadas. Em internet das coisas é muito comum você encontrar equipamentos tipo Sonoff que ligam e desligam apenas um equipamento. Porém, é mais comum ainda você encontrar em residências, por exemplo, televisores, aparelhos de roteador, ou então na parte da cozinha, batedeira, liquidificador, entre vários objetos elétricos concentrados assim no mesmo espaço físico. E uma solução que o pessoal tem para poder suprir a falta de tomada é recorrer para os filtros de linha, ou mais conhecido como as réguas. A aparência do nosso projeto é essa, é um equipamento que simula uma régua de tomadas, um filtro de linha, com 5 tomadas, e essas tomadas elas vão ser acionadas, vão ser ligadas, o equipamento que estiver conectado a ela vai ser desligado ou ligado através de uma interface web que pode ser aberta ou tanto pelo celular quanto por um computador. É um projeto mínimo viável porque possui funções que não foram implementadas por questão de tempo. Muitas aplicações de internet das coisas, elas ligam e desligam coisas, mas não te dão um retorno garantido de que o equipamento realmente está ligado. Por exemplo, se eu tiver um equipamento de acionamento via telefônico ligado a uma lâmpada, você remotamente aciona esse equipamento e recebe o feedback no dashboard da aplicação que a lâmpada está ligada, onde na realidade, se for olhar em loco, a lâmpada queimou. Você vai estar recebendo essa informação de que a lâmpada está ligada, porém fisicamente ela não está, porque simplesmente o equipamento que faz esse controle liga e desliga não tem o feedback da lâmpada, se ela realmente está ligada. O equipamento de IoT tem o feedback do pino de I/O do microcontrolador ou do microprocessador ao qual ele está rodando. Ah, então é uma funcionalidade futura que vai ser acrescentada a esse projeto. Esse é o esquemático. No mundo da internet das coisas é um diagrama bem básico. Eu tenho um ESP8266 ligado a 5 relés, onde cada relé tem o seu isolamento galvânico através de um acoplador óptico e as saídas dos seus contatos através de barra de pinos, diodo de proteção, uma fonte, uma mini fonte de 5 volts para poder caber tudo dentro de uma caixa. Essa é uma previsão da montagem, onde a gente tem a fonte de alimentação, um conversor DC-DC para poder alimentar o ESP8266, os cabos, os fios de comunicação, não comunicação, os fios que vão fazer o acionamento da parte isolada do relé, o comando do relé, e aqui os fios que vão ser ligados aqui à parte de força, contando ainda com um fusível de proteção. Esse é o código. Esse código ele não foi escrito por mim, assim como bibliotecas para Arduino, ESP32 e ESP8266, essas aplicações básicas de web server para ESP tem aos montes na internet. Então eu encontrei um que melhor se encaixava no contexto da aplicação e fiz as devidas adaptações. No slide de referências vai estar constando o endereço da fonte de onde eu consegui esse código. Bem, para começo temos aqui as importações. Esse código foi feito inicialmente para um ESP32, mas facilmente ele pode ser adaptado para um 8266, bastando trocar aqui a biblioteca do Wi-Fi. Ele faz uso também dessa biblioteca aqui para poder fazer o web server. Pelo meu entendimento do código, é quase uma aplicação REST, porque você tem escrito a página web que faz a vez de apresentar os suítes, mas ele também tem rotas onde você pode fazer requisições do tipo GET, ou seja,
dá uma possibilidade de também fazer o controle dele de forma remota através dessas requisições. Mas voltando, aqui a gente tem selecionando o tipo de como você vai inicializar a aplicação, se os relés vão estar ligados ou desligados, certo? Aqui, aliás, esse trecho do código, ele define se o contato que você está utilizando é normalmente aberto ou normalmente fechado. No caso aqui, temos normalmente fechado como o contato que está utilizando. Aqui a quantidade de relés, que na verdade vai ser o índice da criação desse array. Nesse ponto aqui temos os GPIOs que estamos utilizando na ligação física com os relés. As credenciais de Wi-Fi. Aqui eu optei por não deixar como DHCP e sim fixar um IP para poder ter um melhor controle. Nesse ponto do código a gente cria um objeto do tipo Async Web Server. Aqui temos a página HTML básica que vai ser apresentada no navegador quando ele fizer requisição ao ESP. Nessa parte do código aqui, esse placeholder, é aqui onde eu vou onde eu vou preencher os botões na minha página. Voltando aqui um pouco, eu não tenho aqui, por exemplo, os botões. Eu tenho o cabeçalho, eu tenho aqui uma div colocando um H1 para o IMD, um H2 para central de acionamento, mas aqui onde está esse placeholder, button placeholder, é onde vão ser renderizados os botões. De acordo com a quantidade de relés que eu coloco, vão ser renderizados na página, nesse ponto do placeholder, a quantidade de botões necessários para poder fazer o acionamento. E isso é feito aqui nessa parte do código, onde eu vou iterar em cima do meu vetor de relés e vou fazendo aqui a renderização dos botões. Aqui é a questão de checagem, se o botão foi pressionado ou não, aquilo que eu tinha falado. Essa checagem aqui não garante que realmente a lâmpada, o ventilador ou a carga, ela está realmente ligada, porque isso aqui é uma checagem lógica. A funcionalidade que pretendo adicionar nesse projeto é um sensor de corrente colocado ou em cada tomada ou no conjunto por um todo, de forma que quando o relé acione, essa corrente é detectada e eu consigo consigo renderizar uma confirmação real de que realmente está havendo consumo. Se está havendo consumo, a minha lâmpada, o meu ventilador, minha torradeira, seja lá o que estiver conectado, ela vai estar funcionando. Em paralelo a isso, colocar também um sensor de tensão, prevendo que algum relé desse aqui dê problema. Ele vai me retornar duas informações. Primeiro, consumo. Se tem consumo, a minha carga está ligada. E o sensor de tensão vai me retornar se realmente o relé acionou, ou seja, liberou tensão de 220 ou 110 volts aqui nas minhas tomadas. De posse dessas duas informações, a qualquer problema que possa acontecer de um equipamento não funcionar, eu já vou ter mais ou menos uma ideia, ou a pessoa que estiver utilizando, vai ter mais ou menos a noção do que pode estar acontecendo. Se é um relé danificado, se é uma lâmpada queimada, se estiver faltando energia vai estar tudo parado. Então esse caso de uso não é coberto. Mas voltando, aqui a parte do HTML, aqui eu faço a renderização dos botões, a checagem que se o botão foi ou não pressionado. Aqui eu estou definindo que todos os relés vão iniciar ou não ligados, ou naquela definição normalmente aberto ou normalmente fechado. Então ou escolho um ou escolho outro. Se eu estiver trabalhando com normalmente aberto, eu sempre vou estar fazendo escrevendo alto ou baixo nessa parte do if, caso contrário aqui embaixo. Aqui eu estou setando o Wi-Fi config, já estou setando os IPs que eu declarei lá em cima. Estou imprimindo aqui o IP que eu estou utilizando, apesar de não ser de HCP, mas eu preferi manter isso. Aqui eu estou definindo a rota raiz como padrão. Estou fazendo enviando uma request para o próprio ESP nesse endereço aqui. E aqui eu estou finalizando o código com o server begin para iniciar, não tenho nada no void loop. As referências a quais tinham mencionado, o código para quem quiser baixar e estudar ou fazer outras alterações, está nesse endereço aqui. Eu vou passar em seguida um vídeo com a demonstração do equipamento em funcionamento.